Bom dia, pessoal. Nesses 6 anos não tive a oportunidade de me apresentar. Eu sou a Tânia, sou a sócia dona da Mais Viagens. Tive uma ideia nesse período de isolamento, a gente tá um pouco sem ter mais o que fazer, né? Depois de 1 mês e meio a gente já testou de tudo um pouco. E perguntei para vocês num post se vocês tinham interesse de dicas de algum lugar, de saber especificamente sobre um destino, para alguma coisa a gente começar a movimentar, eu ter uma interação maior com vocês. Desse post vieram alguns pedidos de dicas muito interessantes. Eu, com meus 45 anos, já tive a oportunidade de viajar bastante, graças a Deus. Muitos lugares eu conheço, outros eu já tive muita informação por familiares próximos terem ido. E eu vou começar por um que uma seguidora nossa, minha amiga há quase 30 anos, né? Eu vou dedar a nossa idade. Mas uma amiga de muito, muito tempo me pediu, que é sobre safari na África. Esse é um assunto muito bacana, muito interessante. Pouca gente sabe como funciona. Então eu vou dar uma resumida geralzona de como que é a coisa. Seguinte, na África do Sul tem mais ou menos 20 reservas, que são reservas específicas disso. Ele tem uma reserva de proteção ambiental, com alguns lodges, algumas pousadas ou hotéis um pouco mais chiques dentro. Não existe day use. Não é como você descer do navio numa praia, você paga o acesso àquele determinado ambiente, depois volta pro navio e vai embora. Não, para você poder fazer o safari, você tem que se hospedar num hotel, num lodge ou numa pousada dentro da reserva. E aí sim você está autorizado a fazer o safari lá dentro. O mais famoso, né, a reserva mais famosa de todas é a Kruger Park. Tem também os hotéis mais caros. E tem uma coisinha inusitada nesse, é que eles criaram 3 leopardos, vieram pequenininhos para a reserva e eles foram criados na base da mamadeira. Não se sabe por quê, talvez a mãe tenha abandonado, então o pessoal do hotel principal, né, cuidou deles na mamadeira, então eles se comportam como gatinhos domesticados. Eles não ficam presos, não estão em cativeiro, mas eles gostam de carinho dos hóspedes. Então imagina a situação de você estar na piscina do hotel e me aparece um leopardinho querendo carinho. Então é uma coisa muito bacana. As outras reservas, os outros hotéis, pousadas, muito embora o preço varie bastante, eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito, tá? Então o que acontece? Para um safari existem 2 tipos de transportes. Ou você vai num Jeep pequeno, motorista mais 4 ou 5 pessoas no máximo, ou num caminhão maior, com as laterais abertas, um toldo de fechamento superior, e nesse vão mais ou menos 20, 30 pessoas. Esse não é muito legal, honestamente, porque quem tá no meio da fileira não dá pra ver muita coisa, não dá pra tirar foto tão bacana como quem tá na janelinha, né, na borda. Então bacana mesmo são os carros menores. Lá, o jipeiro, ele recebe um apelido, né, de game driver, porque a reserva é o gamer. Então, ele é o game driver porque ele é o jipeiro que conhece o lugar, que tem o contato com todos os outros motoristas e tal. Quem pode participar de um safari? Adultos, óbvio. Crianças de 9 a 12 anos dependem da autorização do motorista. Única, exclusivamente, subjetivamente, total do motorista do carro. Por quê? Porque muitos dos animais, eles se incomodam e se despertam com o movimento. Então, o motorista vai ver a criança, vai ver se é uma criança tranquila, que sabe cumprir uma ordem de silêncio, uma ordem de não se mexa, para decidir se ele está autorizado a entrar no carro ou não. Porque uma criança de 10, 11 anos que não respeite uma ordem de não se movimente, coloca a vida de 5 ou 6 em risco. Então, isso é absolutamente decisão do motorista do carro. Menores que 9 anos não podem, de jeito absolutamente nenhum, participar de safari. Eles costumam ficar nos hotéis com babás durante o período. O safari leva umas 3, 4 horas até os pais voltarem, tá? Como funciona a coisa? Existem 2 safaris por dia, 2 saídas por dia, em horários mais ou menos pré-determinados. Uma delas costuma ser na madrugada, a saída é por volta de 3 e pouco da manhã, com tudo escuro. E a segunda é no finalzinho da tarde, umas 4. Por quê? Porque na hora do almoço, a temperatura esquenta absurdamente e os bichos se escondem todos. Eles ficam com calor e eles vão para lugares mais abrigados, onde o Jeep não chega. Então eu vou contar algumas curiosidades, né? Coisas de você ficar hospedado na reserva.
todas elas têm uma piscina, pequena, média, maior, mas todas elas têm uma piscina. Então, o meu pai, que esteve numa dessas reservas, um belo dia estava hospedado e um rinoceronte caiu dentro da piscina. Então, imagina a confusão que foi nesse hotel para conseguir tirar um bicho desse tamanho de dentro da piscina. E é um bicho que já estava muito... Ele já é nervoso. Ele, preso na piscina, sem conseguir sair, estava mais nervoso ainda. Então, operação de guerra para tirar o rinoceronte lá de dentro. Coisas que aconteceram durante essas saídas de safari, né? 3 horas da manhã. Melhor período para ir para lá, de maio a setembro. Por quê? Porque é a época mais seca, então os animais se sentem mais à vontade para sair. Na chuva você não vai ver coisa nenhuma, então é um lugar que tem mais chance de você encontrar o que eles chamam de Big Five. Big Five são as estrelas do show, né? Então, búfalo, elefante, leão, leopardo e rinoceronte. Encontrando esses 5, você ganhou na loteria. Pode ser frustrante. Por quê? Porque a gente está na natureza, a gente não tem hora marcada com nenhum deles, não é um parque da Disney que tem o spot, que vem o personagem dar oi para todo mundo, então depende de sorte de você encontrar o bicho. Então, coisas que aconteceram no safari, por exemplo, que meu pai fez e que ele contou que foram várias experiências bem diferentes. A primeira, saída de madrugada. O game driver, né, o jipeiro, combinou a saída às 2h30 da manhã. Você simplesmente acorda no meio da madrugada, num frio absurdo, porque pensa que a África do Sul tá na mesma linha que o Uruguai. Não é esse friozinho do Brasil, não. Não é esse friozinho de São Paulo que a gente coloca uma manga comprida e tá tudo certo. Então, o jipeiro já tem dentro do carro cobertores grossos para os passageiros. Ele já oferece esse cobertor na hora que a pessoa está entrando no jipe. Eles entraram. E o cara começa, com farol aceso, normal, a andar pelos caminhos no meio do safari, tá? No meio da reserva. Os jipeiros têm contato de rádio com os outros que estão passeando lá dentro. Então, o que eles fazem? Eles avisam, olha, no quadrante tal, na região tal, a gente avistou um leão. Aí todos os jipeiros vão de uma vez só para aquele lugar, param o jipe, pedem para ninguém se mexer e ficam esperando para ver se o bicho aparece. Então, numa dessas, meu pai contou que receberam um aviso de que tinha um leão na região tal. O jipeiro foi para aquela região, começou a andar devagarzinho, olhando o chão, assim, e falou, olha, aqui tem marca de pegada de leão, deve ter leão aqui perto. E ele começou a seguir aos poucos, porque eles sabem se é pegada fresca, se é pegada mais antiga, né, de mais dias atrás. Então, ele viu que era pegada fresca, ele começou a seguir. Viram um pouquinho mais de longe, ele chegou mais perto e tinha realmente um leão almoçando uma zebra que ele tinha pego no meio do caminho. Então, o jipe ficou parado o mais perto possível, ele pediu para ninguém se mexer, ninguém respirar, porque o movimento pro leão é um... Opa! Luz amarela, tem alguém aí que pode me interessar. Então, todo mundo ficou sem se mexer e viram um leão se alimentando, muito de perto. Uma outra coisa bacana foi que deram um sinal pelo rádio de que tinha um leopardo numa outra região. O jipeiro sai a toda, vai para essa região e pede pro pessoal de novo, silêncio, não se movimentem. Nós vamos parar o carro aqui, eu vou desligar as luzes, fiquem atentos. De repente, um leopardo pulou de uma árvore para outra por cima do jipe onde eles estavam. Todo mundo levou um baita de um susto, porque no escuro você tá olhando pra frente, você quer ver um bicho andando e não alguma coisa voadora, né, por cima do carro. Então passou um leopardo a toda, de uma árvore para outra, pulou por cima do toldo do jipe. Um jipe pequenininho, com 5 pessoas, se sente completamente desprotegido, mas foi uma experiência bárbara. Também relatos difíceis, né? A gente já ouviu relatos de um safari. Elefantes e rinocerontes não são animais tão comportadinhos, tão bonzinhos assim. Um elefante ficou irritadinho com a proximidade de um jipe e começou a correr para cima do jipe para atacar. E esse jipe que estava indo em direção ao elefante, porque era na verdade uma elefante com o filhote, ele não tinha tempo de virar o jipe na estradinha, então ele engatou a ré e começou a fugir de ré. Agora imagina a situação de 5, 6 pessoas num jipe pequeno, sem proteção lateral, com um toldo na parte de cima, sendo perseguido por um elefante e saindo disparado em ré. É realmente uma coisa surreal, né? Muito, muito complicada. Nesse meio do assunto, tem um hotel bacana no Quênia, inclusive, que as girafas já estão acostumadas com a visita dos hóspedes, então eles têm janelões enormes nas salas de refeição
E essas janelonas ficam abertas. Então, na hora que o pessoal tá almoçando, tomando café, as girafas se sentem absolutamente à vontade para enfiar o pescoção dentro do restaurante e roubar comida do prato dos hóspedes. É uma coisa divertidíssima, eu acharia o máximo passar por isso. Em Busch Gardens existe uma experiência próxima disso, depois eu conto pra vocês em outro post, mas as girafas são muito amistosas, são muito simpáticas com as pessoas, mas elas são muito gulosas também. Então imagina um pescoção com um cabeção daquele querendo roubar coisas de dentro do seu prato, deve ser uma coisa muito gozada, né? Enfim, não é uma viagem barata, tá? As coisas dentro da reserva não são tão caras assim. Tempo pra ficar dentro de uma reserva? 2, 3 dias é mais que suficiente. Você vai fazer 2 safaris por dia, tentar encontrar os Big Five, viu os 5 maiores, eventualmente você vai ver zebra, hiena, um ou outro bicho menor que a gente já sabe que vive por lá. Mas eu acho que 3 dias é mais que suficiente. E, bom, por safari era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou preparar o próximo post. Tô em dúvida ainda sobre Disney, navio, dicas de lugar pra surf. Vou pensar num bacana e aí eu posto, daqui 2 dias eu faço uma outra live. Se vocês tiverem outra ideia, pode mandar no direct, pode mandar com o post marcando @maisviagens.net.br. E assim que eu for juntando, for reunindo as informações, eu vou postando por aqui, tá bom? Obrigada e um beijo a todos, se cuidem.